Dizem que aqui é a cidade mais mística do Brasil. Um lugar desses de Minas em que sempre tem gente dizendo ter vivido experiências sobrenaturais, onde dizem que OVNIs aparecem no céu, cavernas guardam segredos e as sombras da mente podem vir à tona. Uma cidadezinha no topo de uma montanha, erguida sobre uma jazida de quartzito, onde pedras energéticas dominam as paisagens. São Tomé das Letras, a cidade das letras e dos mistérios. Para você que busca uma experiência diferente, um lugar para expandir a mente, conexão com a natureza, ou é só mais um apaixonado por sul de Minas, fica nesse vídeo que é para você. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e dá um like nesse vídeo porque ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas. Bora lá! Começa que São Tomé não é só a cidade de ET e maluco beleza como a grande maioria pensa. Sua história e composição é muito mais complexa do que isso. A cidade é cheia de patrimônios históricos e sua história começa a ser contada com uma lenda marcante, a de João Antão, um homem escravizado que fugiu da fazenda onde era mantido em cativeiro e se abrigou em uma gruta nas montanhas da região. Dizem que foi lá que ele encontrou São Tomé, que lhe deu então uma carta e pediu para que entregasse ao fazendeiro, garantindo que o mesmo libertaria João Antão. Segundo a lenda, João Antão levou essa carta para o fazendeiro e o mesmo não só o libertou, como construiu uma capela ao lado da gruta e, mais tarde, o surgimento do vilarejo. Esse episódio, embora cheio de elementos místicos, reflete uma realidade comum do Brasil colonial. Assim como João Antão, muitos buscaram esconderijos em áreas isoladas e de difícil acesso, como essa região montanhosa de Minas Gerais, que com o tempo passou a carregar também essa simbologia de refúgio e resistência. Inclusive, em todas as lojinhas pelo centro, em que a gente encontra duendes em garrafas, ETs, fadinhas, bruxinhas, objetos de astrologia, também encontramos figuras de orixás por toda parte. A própria Casa da Bruxa, que é uma das atrações ao lado da Pedra da Bruxa, mais parece um templo de uma pombagira do que outra coisa. Fascinante para quem se interessa por Umbanda ou Candomblé. E bom, entre muitas opções de passeios incríveis, um dos que a gente escolheu e que eu não posso deixar de contar é a subida para o Pico do Gavião. Inclusive aqui já indico o Nilson, o nosso guia de ecoturismo. Vou deixar o arroba dele aqui embaixo para quem for e quiser dicas de passeios. O cara conhece demais e é apaixonado no ecoturismo, o que faz total diferença para quem não sabe a história por trás de todos os cantinhos de São Tomé e região. O tal Pico do Gavião fica a 1.663 metros de altitude. A subida foi um pouco desafiadora e aqui eu preciso publicamente dizer que meus pais arrasaram, principalmente a minha mãe, que como uma diva, enfrentou todo o percurso sem desistir. O pico se chama assim por causa de uma pedra no formato de um gavião, que fica na frente de uma outra pedra, no chão, cheia de riscos, onde acredita-se que era uma espécie de mesa de oferenda, palco para rituais ancestrais. Se não bastasse isso, no meio da subida para o Pico do Gavião, passamos por uma mata fechada, onde a corrente de vento faz som de cachoeira durante o breve percurso. E isso foi, de longe, um dos momentos mais mágicos da viagem para mim. Agora, temos que falar sobre o bioma da região de São Tomé. Já vi muito tipo de vegetação diferente, seja de países frios, áridos ou tropicais, mas nunca tinha vivenciado uma mudança constante de vegetação no mesmo ambiente. Em São Tomé, o contraste do cerrado com a Mata Atlântica está em todos os lugares. De um lado, aquele verde exuberante da Mata Atlântica. Do outro, a vegetação rasteira e os campos abertos típicos do cerrado. Lá nós vimos também duas árvores que estão em extinção, mas não em São Tomé. Lá elas estão por toda parte, que é a canela de ema e candeia. Quem nos deu uma aula da vegetação da região foi a Tassiana, uma guia maravilhosa da Gruta do Labirinto, um complexo que reúne 2 poços de águas naturais e uma gruta impressionante, que quando a gente está lá em meio ao seu silêncio e temperatura baixa, não tem como não refletir na pequenez do ser humano perante a natureza, que moldou pacientemente essas cavernas durante milhares de anos, onde a nossa presença é meramente passageira. Agora, sobre hospedagem, tem muita opção legal ao redor da cidade. Dessa vez eu fiquei com a minha família no meio da cidadezinha mesmo, o que facilitava para os rolezinhos noturnos, comer em restaurantes, dar um rolê no centro da cidade. Mas honestamente, tem tantas opções de hospedagem na parte mais rural, que é no entorno da cidade, no caminho entre São Tomé e Sobradinho, que meu objetivo na próxima vez é ficar em um desses lugares. Bom, mas na verdade é uma opção melhor do que a outra, tudo depende de como você gosta de viajar.
E São Tomé tem muita opção nesse sentido. E quando voltamos um pouco para a história, São Tomé das Letras leva esse nome por conta de suas letras entalhadas na gruta em que João Antão encontrou a imagem de São Tomé. Não só lá, como muitas grutas e pedras da região foram registradas com figuras rupestres. Uma das mais impactantes podia ser encontrada na Pedra do Disco, que abrigava um registro em que se acreditava ter entre 2.500 anos. A imagem, como vocês podem ver, se assemelha demais ao que conhecemos hoje como uma nave espacial. E por que eu estou falando no passado? Porque um querido vereador achou uma ótima ideia passar tinta em cima da figura rupestre e pintar seu número eleitoral. Um ato de ignorância que não só destruiu parte da história da região, como também mostra o quanto o patrimônio cultural ainda pode ser negligenciado no Brasil. Mas voltando para a parte boa, outro lugar incrível e ainda muito bem preservado é a Cachoeira da Lua. Uma cachoeira pequena, mas que mais parece um pequeno paraíso para os amantes da natureza. Com trilhas leves e curtas, o lugar é perfeito para acalmar os ânimos e se conectar com a natureza pela calma. Lá, em vários cantinhos, tem placas dizendo para desligarmos o som e ouvir o barulho da cachoeira. E sério, foi realmente um dos lugares que me promoveu uma das maiores sensações de paz e tranquilidade que eu já senti. Bom, até certo ponto também, porque para você que, como eu, tem alergia a formigas, ter atenção de onde senta e onde pisa é primordial. O clã das formigas é brabo, e aqui não é diferente. Ir para São Tomé das Letras foi a realização de um desejo antigo. Era uma viagem que eu sempre quis fazer. E posso dizer que superou tudo o que eu esperava. Tá, quase tudo. Ver ET ou qualquer movimento suspeito no céu vai ter que ficar para quando eu voltar. Mas a energia do lugar é real. Tem algo ali que mexe com a gente. Muita gente diz que em São Tomé os sentimentos vêm à flor da pele. E eu vivi isso na pele mesmo. Foi intenso, reflexivo e transformador. Voltei diferente. E você, também tem vontade de conhecer São Tomé? E me falem se vocês também queriam contato com extraterrestres ou se só sou eu e meu pai mesmo. Obrigada por ter assistido até aqui. E se você curtiu esse rolê comigo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se prepara para a próxima trip. Tchau!